sobrinha do professor Djalma, Osso, Dani, Osso. Vamos aguardar aí o professor, né? Meu muito obrigado aí. Hoje a luz está um pouco. Hoje eu mudei o cenário. Vou ver se eu diminuo a luz aqui. Aumentou. Professor Dorival, Osso. Mestre Edson, Osso. Dirlene Caribé, Osso. Neto. Professor João. Djalma Caribé, acabou de chegar o sensei. Professor Adilson, Osso. Professor Enobaldo, Osso. Professor Raimundo. Gilson Pimentel, Osso. Tânia Caribé. Tá chegando aqui. Osso. Fernando, Osso, João Machado. Muito obrigado. Hoje é uma tarde especial, né? Hoje é uma tarde especial. A gente vai bater um papo, Ricardo Osso, com o professor Djalma Caribé, uma das famílias mais tradicionais do karatê brasileiro. Aguardando aí. A iluminação tá ruim, né? Um pouco escuro, né? Hoje eu mudei o cenário aqui, porque tá muita chuva e eu vim pro meu quarto. Vamos tentar melhorar. Nos aguardando, já fiz o chamado. Nos aguardando aqui. Melhorou. Osso. Obrigado, obrigado, meu amigo Sacramento. Acabou de dizer que ela não pode entrar. Vou tentar de novo, pessoal. Professor Nadson. Assumido, Nadson. Desce. Descinho, Caribé, Osso. Muito obrigado, meu amigo, por estar aí nos assistindo hoje. Espero que venha todas as tardes, 4 horas da tarde. A gente tem sempre um bom bate-papo com grandes histórias de grandes mestres, de grandes representantes do nosso karatê brasileiro. Hoje, hoje é o seu tio, né? Mas ontem nós tivemos Carlos Ribeiro, né? E antes de ontem tivemos o nosso Sensei Aracaki. Estamos aguardando, viu? Já fiz o chamado. Antes de Aracaki teve o professor Edson, ou teve o professor Geraldo, Geraldo de Paula, tá aí, tá nos assistindo. Muito obrigado, Sensei Osso. É, não estamos conseguindo, viu? Estou tentando aqui, mas está dizendo que ela não pode entrar. Se tiver alguém próximo dela aí para orientar, eu agradeço. Professor Raimundo Osso.
Fernando, professor Enio, obrigado. Olha, Sensei, Os, tudo bem? melhor agora que conseguimos sintonizar aqui o aparelho. Sim, melhor agora. Sensei, é com muita honra que eu agradeço a presença do senhor aqui no nosso canal. É um canal sério, é um canal onde a gente está divulgando o nosso karatê nesse momento de pandemia, né? Esse momento que a gente não pode estar lado a lado nos dojos treinando, mas estamos aqui escutando histórias, aprendendo karatê e a família do senhor não poderia ficar de fora desse projeto nosso. É uma família que respinga em todo o karatê brasileiro, principalmente aqui em Sergipe, né? Nós temos o nosso líder maior, o professor Fernando Rocha, que veio da família do senhor, que foi um baluarte junto com o senhor aí no karatê brasileiro. Meu muito obrigado e a partir de agora a fala é do senhor. Vou interromper aos poucos, mas a gente quer saber um pouco mais do professor Djalma Caribé e aí vai influenciando, vai introduzindo a família. Primeiramente, boa tarde para todos aqueles que têm a oportunidade de estar assistindo. E eu estou aqui mais uma vez disposto a contribuir no que for necessário. Travou? Pode falar, Sensei. Então, é, cumprindo o nosso compromisso, né, eu dei a palavra que estaria disposto a fazer essa live e, Sensei. apesar de não o conhecer pessoalmente, Ioahan, Ioahan, Ioacan, Ioacan, isso. Então, é índio, né, esse nome, né? É indígena, é. Então, beleza. Estamos aqui, um dia, quem sabe, a gente se conhece pessoalmente. Com fé em Mas nosso Senhor Jesus Cristo. é sempre bom falar sobre o karatê, é sempre bom falar sobre as pessoas que contribuíram para a nossa evolução nesse plano em que nos encontramos. Muito obrigado. A gente que agradece, Sensei. Mesmo se conhecer, eu tive a oportunidade de conhecer o irmão do senhor, Dalmar, o Sensei Dalmar, que esteve aqui em Aracaju recentemente, no final do ano, e uma grande pessoa, um ilustre, muitas histórias de muito sucesso. Então, hoje a gente quer saber um pouco da sua história. O professor Edson Nakama mandou um abraço e disse que era para o senhor ter usado o chapéu para não usar a pipoquinha branca. Edson Nakama é uma figura, um abraço, não só para ele, como para todos aqueles que estão tendo essa oportunidade. É muito bom saber que tem pessoas que estão de longe nos ouvindo, principalmente, como você falou no início, nesse período de pandemia, onde a gente tem que se aproveitar mesmo dessas oportunidades para dialogar e conversar um pouquinho, passar um pouco da nossa trajetória aqui nesse plano e no karatê, que é a arte que nos abraçou, ou nós abraçamos também. Portanto, é sempre bom falar de mim, não é muito assim da minha índole, porque contar, às vezes a gente conta uma história e fica parecendo que está se engrandecendo. Eu peço sempre a Deus que me ilumine para que jamais eu passe esse tipo de imagem para as pessoas. Eu tive a oportunidade e a felicidade de nascer numa família digna, de estar no meio de pessoas decentes, onde o karatê foi a minha principal meta em seguir o lema e o código de ética. Dalmar Caribé, em que ano Dalmar Caribé, Sensei, pegou a faixa preta, então? Eu vou conversando assim, que o senhor já não quer falar do senhor, a gente vai puxando um pouquinho. Dalmar, ele é mais velho que eu. E para que você tenha uma ideia, eu sou o mais novo da família.
Eu comecei karatê com 12 anos de idade. Isso. E quando eu comecei, Dalmar já praticava. A diferença entre eu e Dalmar é um pouquinho grande. Imagine Denilson. Denilson é um dos mais velhos, é o patrono hoje do Karatê Nacional. É a pessoa Os, que, além de irmão, foi um amigo e um pai. mestre. É um amigo, E um irmão, pai, né? mestre, pai, tudo. A família toda fala que é um pai. Eu perguntei Dalmar, mas é Djalma. Sem ser Djalma É. Caribé. Em que ano pegou a faixa preta? Olha, eu fui um dos primeiros faixas pretas na categoria adulto, porque eu tive a felicidade de ser examinado pela maior autoridade do karatê nacional, não, do karatê mundial, Masatoshi Nakayama, quando na Oh, oportunidade dele estar na Bahia. Ele veio à Bahia uma única vez e nesse período foi quando eu prestei exame no clube baiano de tênis. Eu e um grupo de alunos da Ascaba e de outras academias de Salvador. Eu tive a felicidade, o presente, de ser examinado por Masatoshi Nakayama, a maior autoridade de karatê do mundo. Isso para parabéns, mim foi sensei. gratificante. Eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Eu fui o mais novo faixa preta na categoria adulto, basicamente da Bahia. Ascaba. Deixa eu falar da Ascaba. A Ascaba é a escola mãe do karatê na Bahia. É a escola, eu chamo de escola porque ela não só ensinava a prática do karatê, como também ajudava em muito as crianças na época, na sua formação como homem, a formação do ser, ajudou muito no crescimento de muitos alunos. Eu fui uma criança que comecei a ser monitor, ainda criança, de outras crianças mais jovens. Portanto, quando eu fui para Ascaba, eu já tinha 14 anos. Eu fiquei até os 17 sendo monitor. E, basicamente, o meu trabalho era com criança. Então, eu me considero, na época, uma criança que aprendi com outras crianças também. Aí depois foi que o meu irmão, Denilson, me chamou, eu já estava na faixa etária dos 17 e pediu que eu escolhesse o que era que eu queria seguir dali para frente. Me deu uma semana para pensar se eu preferia me alistar para servir o exército, se eu preferia estudar, ele iria bancar todo o meu estudo, ou fazer um curso profissionalizante em São Paulo com a maior autoridade de karatê no Brasil, para que vocês tenham uma ideia. Eu vou deixar para pronunciar o nome dele no final. O Os, único japonês radicado no Brasil que já fez parte de uma seleção japonesa, que é difícil, o único japonês radicado no Brasil que já fez parte de uma seleção japonesa, Taketo Okuda. Ele estava ministrando um curso profissionalizante de 1 ano e meio em São Paulo. E eu tinha que escolher entre os três. Ele me deu uma semana, eu refleti e escolhi o karatê. Fui para São Paulo, fiz o curso, e lá em São Paulo, eu, quando completava o 9º mês da minha estadia, tive que voltar a estudar lá em São Paulo, porque senão não poderia fazer parte do curso. Eu voltei a estudar
E o professor Okuda, então, gostava muito de mim. Gostava não, acho que ele gosta ainda, porque a gente tem muito tempo que não se vê, mas eu tenho a certeza de que a amizade é a mesma. E eu, de certa forma, acho que decepcionei ele, porque quando ele viu que eu tinha um potencial, ele me propôs mandar para o Japão, ficar 3 anos praticando, voltaria ao Brasil, ficaria mais 2 anos com ele e depois eu estava preparado para seguir o meu caminho. Eu tinha apenas 17 anos, não tinha uma maturidade como hoje, e eu fiquei com medo de me afastar da família. Ir para o outro lado do mundo, praticamente, onde sabe Deus o que poderia acontecer, não comigo, mas com a minha família, e eu estar longe sem poder ajudar. Aí eu fiquei com receio dessa proposta, e para não decepcioná-lo de imediato, eu escondidamente comprei minha passagem e retornei à Bahia. Mas lá em São Paulo, nesse período de 9 a 10 meses, fiz boas amizades e, lhe confesso, ajudou muito na minha formação como homem, porque tive a oportunidade de conhecer uma das maiores figuras, um dos maiores mestres do karatê, que é o professor Taketo Okuda. Tive vários mestres, como o professor Matida. Eu tive vários mestres, como o professor Yasutaka Tanaka. Tive vários mestres, como o professor Watanabe, Luiz Tasque Watanabe. Pessoa que me passou assim, muita experiência e me deu voto de confiança quando, na minha participação em eventos internacionais, eu acho que eu tenho tive a obrigação e tenho ainda de procurar ser melhor que os outros, por ser o mais novo da família. Eu tive uma escola de 9 irmãos, homens, 3 mulheres. Eu tive uma escola desses 9, 5 se formaram faixa preta, e dos 5 eu tinha a obrigação de aprender um pouquinho com cada um. E é uma consequência da minha própria idade. E assim eu não podia decepcioná-los. E eu não sei se você se recorda, quando colocou meu nome de Djalma Caribé, e eu pedi que colocasse o Castro. O Castro é do meu pai, é da família do meu pai. Meu pai ele é uma pessoa fantástica e até hoje eu tenho muito a aprender com ele e toda a família. Muitos pensam que o Caribé vem de meu pai. Não, o Caribé vem da parte da minha mãe. Meu pai é Castro. Meu pai tinha como formação, ele era cirurgião dentista. Portanto, muitos não sabem, mas meu pai era um doutor que teve como meta educar 12 filhos. E a educação na época tem muito a ver com o karatê, porque não é só por ser imposta como pai, mas a disciplina que meu pai nos passou foi que ajudou muito a família em se tratando do código de ética e do lema do karatê. Portanto, parabéns. Fica aqui essa observação, porque normalmente o pessoal não fala muito da trajetória do meu pai. Meu pai era um cirurgião dentista,
Ele se formou logo, casou e começou a sua trajetória, que foi a árdua tarefa de educar 12 filhos, onde nenhum deu para o que não presta. Todos Parabéns. procurando ser o mais digno, o mais honrado possível. Daí o fruto de termos como irmão a figura de Denilson Caribé de Castro, hoje considerado o patrono do karatê nacional brasileiro. Parabéns, Sensei. Parabéns. Sensei, o Djalma Caribé, atleta. Fala um pouquinho dessa trajetória aí. Tem muita fala aqui já. O pessoal está dizendo foi um dos melhores atletas do Brasil em 1970. Outros estão dizendo que tive a honra. O professor Enobaldo colocou, tive a honra de fazer parte de uma equipe com ele. Então, já tem muita coisa aqui. E aí eu quero saber dessa trajetória de sucesso como atleta. É interessante porque eu me considero um atleta, um praticante que basicamente treinava com a finalidade de competir. Por quê? Porque a família já vinham competindo e eu não poderia fazer pior. Eu tinha que fazer igual ou melhor. Então eu treinava muito. Lá na época em São Paulo, que eu treinei com o professor Kuda, éramos um grupo de aproximadamente 10 pessoas, mas somente eu tinha disponibilidade de treinar todas as aulas. Era a média de 8 horas por dia, horários alternados, mas era 8 horas todos os dias. Então eu tinha que ser, se não melhor, igual a eles. Naquela época, estava acontecendo um campeonato pan-americano no Rio de Janeiro, onde a equipe do Brasil, fato inédito, tinham 3 irmãos fazendo parte da equipe brasileira: Denilson, Dorival e Dalmar. Solta coração aí, galera. E naquela época eu estava em São Paulo fazendo um curso com o professor Kuda, mas me deram o presente de assistir esse campeonato no Rio. E eu fui e fiquei na arquibancada lá assistindo. Foi uma coisa assim fabulosa. A equipe dos Estados Unidos ganhou, nós ficamos em segundo lugar, mas os próprios americanos falaram que nunca, certamente, iria ver uma equipe de um país com 3 irmãos representando. E aquilo... Professor, muito... Professor, Pois não. Ontem eu tinha lido já essa história sobre vocês, os 3, e ontem a professora Carla Ribeiro, ela também teve essa mesma sorte, só que ela era mulher e tinha mais 2 irmãos na seleção brasileira também de karatê. Então, continua sendo inédito porque era 3 homens na mesma equipe, mas tem uma coincidência que são os 3 irmãos, né, da professora Carla, ela e mais 2 irmãos, mas vocês ainda continuam nessa liderança e nessa unanimidade porque eram só 3 irmãos homens, né? Exato. De forma que, naquela época, fiquei assim, bastante entusiasmado, voltei para São Paulo, continuei o treinamento com o professor Kuda, e depois que ele me fez a proposta, eu cumpri a passagem, eu voltei e tal, eu continuei treinando. Voltei para a Bahia, continuei treinando, e aí surgiu o primeiro campeonato sul-americano na Argentina. E fui convocado para fazer a seletiva e passei na seletiva. Naquele tempo era mais rigoroso, as convocações era bem mais rigorosa. E, resumo,
fomos para a Argentina e fomos vice-campeões sul-americanos. Bom, fizemos nossa parte, professor Yasutaka Tanaka era o que liderava a convocação e nos acompanhou. Foi assim fantástico. Ele agradeceu muito e quando foi depois, houve um campeonato pan-americano no Canadá, no Canadá, em Montreal. Foi na época que teve as Olimpíadas. Lembra de Nádia Comaneci? Uma ginástica. Foi naquela época, naquele mesmo ano, logo depois das Olimpíadas, teve esse campeonato pan-americano, no mesmo ginásio. E aí, o que aconteceu em relação à minha convocação e o meu desempenho, agora eu vou falar porque eu perdi um pouquinho da humildade em falar de mim, e vou dizer o que aconteceu exatamente naquele campeonato. Eu fui um dos atletas convocados. O nosso técnico era o professor Lirton Monars, figura fantástica, já morreu. E nós participamos e fomos campeão pan-americano, com um detalhe. Eu fui o único atleta brasileiro que participei de todas as disputas, portanto, 4, que na época era kata equipe, kata individual, luta equipe, luta individual. Eu participei das 4 e fui classificado nas 4. Parabéns. E aí, no final da competição, eles fizeram um apanhado e eu fui também escolhido como os 10 melhores da competição. Então, além de 4 medalhas, eu tive uma outra de os 10 melhores da competição, e foi assim um encontro fantástico, porque sabe quando você perde uma luta com a mesma satisfação de ter ganho? Foi onde eu senti essa emoção. Eu perdi uma final de individual com um brasileiro, que também já morreu. Nosso colega, amigo, Ronaldo Carlos. Ele era canhoto, era aluno do professor Yasutaka Tanaka. Fantástico, um homem decente. E no karatê, o que mais nos engrandece é quando nós sabemos que não só os faixas pretas, como a maioria dos praticantes que seguem o lema e o código de ética, olhando a trajetória de comportamento de cada um, você vê que não existe mau caráter, são pessoas de bem. Eu acho que é isso que engrandece. Não digo esporte, porque para mim karatê não é esporte. Karatê para mim sempre foi uma filosofia de vida e é uma arte marcial. O karatê é tão lindo, é tão bonito, que pode até ser considerado como um esporte. Palavras de um grande amigo, Azé Fernandes. Ele dizia isso. Próxima semana vai ser nosso convidado, o professor Azé, viu? Está aqui na minha lista, o professor Edson Nakama. O professor Geraldo Gilberto, o professor Geraldo de Paula botou assim: parabéns, professor Djalma Caribé, por tudo que você e sua família proporcionou e proporciona para o karatê brasileiro. Professor, eu vou falar um pouquinho aqui do que o pessoal está falando, para a gente fazer esse feedback aí com o pessoal, mas depois já tem uma outra pergunta aí para entrar o senhor. Tem muita coisa, acho que não vou conseguir falar tudo, mas vou tentar falar algumas coisas aqui. Professor Enobaldo, confesso a tentativa de imitar o estilo do professor Djalma.
Quem começou o velho Lorival e Dona Valda sabe de onde vem a personalidade dos irmãos Caribés. O professor Almeida, atleta completo, Catai e Comitê. Deixa eu ver mais. Grande mestre de karatê do Nordeste. Sou fã dessa família fantástica. Um abraço, Andrei. Fernando Fragas, excelente professor e pessoa. Vamos lá. Mais uns dois aqui. Vou falar mais umas duas aqui. É muita experiência para uma pessoa só. O professor Dorival perguntou se o senhor preferia catar o comitê. Então, eu sempre procurei as duas coisas. Eu não tenho preferência nem pelo comitê, eu gosto de fazer tanto uma quanto a outra. O problema todo do comitê é que você se expõe muito, você pode se machucar e aí fica muito tempo sem poder treinar. No kata você treina mais vezes e eu sempre gostei muito de suar o kimono. Eu me sentia bem quando eu sentia o kimono suado. E Por isso que o aí, senhor por isso que o senhor é bom. Porque no karatê tem que suar, tem que treinar, não só tem que falar. com certeza, bom, eu não sei se eu sou não, mas eu me esforço para ser cada dia melhor, né? Não só na técnica, como também como pessoa, como homem, Os, né? Então, os, eu fico assim muito feliz quando ouço colegas elogiando o comportamento da família, porque nós somos não só o que falamos, nós somos o que fazemos e somos os, principalmente o que pensamos. Então, a parabéns, vida é isso, é parabéns, pensar, Sensei. falar e agir. Karatê Clube botou Djalma Caribé, o melhor atleta de karatê que já vi lutar e fazer kata desde 1990 até hoje. Atleta super completo. Iniciei karatê em maio de 1970. Karatê Clube. O professor Edson Nakama mandou um abraço aqui com a gente. Muito Professor, obrigado. Ricardo Souza botou os prazer estar assistindo meu sensei e amigo de Djalma Caribé. Só gratidão. Tio, você é o melhor. Terezinha colocou os grande mestre. Um abraço. Feira de Santana. Santana. Terezinha de Caruaru. Mandou um abraço. Terezinha e Santana, né? Aquele casal maravilhoso. Amigo nosso aí do Nordeste. Eu só tenho a agradecer. Professor, vamos falar um pouquinho agora do patrono do Karatê brasileiro. Não sei essa geração. Lá no nosso dojo, nossos faixas pretas, faixa roxa, marrom, preta, a gente já começa a fazer um trabalho de pesquisa e tal. Então, sempre vai enaltecendo, sempre vai fazendo com que eles conheçam o patrono do Karatê brasileiro, essa história maravilhosa, aquela dedicação que o professor Denilson Caribé fez. Eu não conheci pessoalmente, mas sei da história e o nosso líder maior aqui no estado é o professor Fernando Rocha, um dos alunos dessa grande família aí. Então a gente sempre ouviu muito falar. Fala um pouco daquela dedicação desse grande mestre. Falar de Denilson, para mim, é super gratificante, porque além de mestre, irmão, amigo, ele, sem dúvida, foi assim, foi não, é para mim ainda um exemplo de caráter. Caráter, porque karatê, eu até brinco dizendo que é um sinônimo de caráter.
quem praticar karatê e não tiver caráter, então não aprendeu ainda, mas continue praticando que um dia vai aprender. Porque basta você seguir o lema e o código de ética, você vê que tudo nos direciona à formação do caráter. E Denilson foi um exemplo de caráter, por isso que ele chegou aonde chegou. Denilson, ele começou aprendendo artes como a capoeira, o jiu-jitsu, depois conheceu o Mário Conceição, que sabia fazer um primeiro kata assim muito fraco. Aí veio que foi a chegada de Oishi, onde fizeram assim uma passagem bonita. Ele acolheu Yoichi, levou para casa, lá para casa do meu pai, minha mãe. Nós acolhemos, a família acolheu Yoichi, criou um laço de amizade forte. Daí foi quando começou realmente o karatê com Denilson. Denilson já trabalhava na Petrobras. Na época, então, era a empresa mais conceituada, como é até hoje ainda, né? E quem trabalhava na Petrobras na época, eu lembro, era tido assim como pessoas de poder aquisitivo alto, não era nem médio, alto, porque quem trabalhava na Petrobras tinha um salário digno. Quem trabalhava na Petrobras era visto como pessoas que tinham pelo menos o poder de compra. E além desse poder de compra, Denilson tinha o de honrar seus compromissos, não só financeiros, tanto que, quando Oishi foi embora, voltou para o Japão, pediu a ele que não abandonasse o karatê, ou seja, desse continuidade a essa nobre arte, e ele assim a abraçou, chegando ao ponto até de sair da Petrobras para se dedicar ao karatê. Interessante não é só isso. Verdade? Com Caramba! certeza. Interessante não é só isso. É que, saindo da Petrobras, ele ficou se dedicando ao karatê, mas sempre pediu a todos os seus colegas da época que não tivesse o karatê como uma fonte de renda, que tivesse uma renda paralela e procurasse conciliar ao karatê para não se tornar no futuro preso pelo dinheiro. Eu achei assim, eu achava isso fantástico. Para que vocês tenham uma ideia, Denilson foi cafeicultor, foi pecuarista, teve empresas de transporte. Tudo que você chegasse para ele e falasse, Denilson, isso aqui dá dinheiro, vamos embora fazer uma tentativa, ele abraçava e honrava com todos os compromissos, dando assim um exemplo de homem sem abandonar o karatê. Tinha a Ascaba, que era uma fonte de renda na época boa. Nós tínhamos 500 alunos praticando na Ascaba, numa determinada época. De criança, tinha 300 crianças e eu era uma delas. Parabéns. Então, Denilson, ele passava para todas aquelas crianças ensinamentos de um pai para com um filho. E eles, hoje, essas crianças, hoje devem ter mais ou menos a minha idade. Para quem não sabe, mas eu não tenho vergonha de dizer,
Eu tenho 64 anos. Para o ano já estou me aposentando. Daí, quem sabe, até Tá um vou me garoto. dedicar mais. O senhor tá um garoto. O senhor tá um garoto. Quem sabe eu vou me dedicar mais ao karatê quando eu me aposentar. Eu hoje tenho a felicidade de trabalhar numa empresa que me proporciona um retorno à prática do karatê através do meu amigo, irmão, patrão, Jatobá, Luiz Antônio Jatobá. Tem um grupo aqui, Jatobá, Hernani, que é um outro amigo, faixa preta da Ascava, que mora hoje em Porto Seguro, e doutora Denis, que é um outro faixa preta. Nós somos em 4 e nós não deixamos de vestir o kimono. Parabéns, sensei. O karatê, a gente, como já dizia Funakoshi, o karatê a gente passa a conhecer na faixa etária acima dos 50. Então, Epa, vou chegar lá, que fé em Deus. Denilson, ele passava sempre isso para a gente. Procurasse, no meio do karatê, fazer amizades, porque não tem preço. Não tem dinheiro nenhum que compre. Eu me emociono e às vezes até choro quando falo das boas amizades. É a maior riqueza que um ser humano pode ter. O senhor falou tudo, sensei. Boas amizades, confiança, dignidade, perseverança, coragem de cada dia ser melhor. Eu não me considero o melhor, mas eu me considero assim uma pessoa que busca ser cada dia melhorzinho. Parabéns. Não sem aquela vontade de aparecer, entendeu? Eu estou desabafando isso, inclusive até fugindo um pouco da pergunta, mas tudo isso foi me passado por Denilson. Denilson, eu falei desde o início, não era só um irmão consanguíneo. Para mim foi um mestre. Para mim é um mestre. Para mim é um exemplo de ser humano. E quem mais pode falar de Denilson não sou eu, são as pessoas que ele teve a oportunidade de conviver. Portanto, como eu estava falando, ele sempre pedia que a gente não tivesse só o karatê como fonte de renda, tivesse uma outra atividade. E hoje eu gerencio uma empresa de navegação que é desse amigo faixa preta, que foi da Ascaba, que trabalha e tem essa concessão em Porto Seguro. Portanto, fica aqui a minha gratidão, não só a Jatobá, como a todos os colegas que fazem parte da minha vida profissional. Parabéns, sensei. O professor Denilson, ele era um visionário, ele sempre foi uma pessoa que viu além, né? Então foi isso que fez o crescimento do karatê, tanto na Bahia como no Brasil. Evoluiu muito o karatê depois da visão, né, do professor. Eu lembro que tinha frase em 90, ali eu entrei no karatê em 88, mas tinha frase que dizia assim: os faixas pretas da Bahia, os faixas verdes da Bahia era igual às faixas pretas de São Paulo, uma relação técnica, por causa desses japoneses aqui, com essa influência do professor Denilson Caribé. Positivo. Tanto que, quando ele foi fazer exame de faixa em São Paulo, ele pulou da faixa branca para a faixa verde. Porque o exame lá em São Paulo não era tão rigoroso. Depois foi que ele foi para o Rio de Janeiro, através de uma indicação de um japonês, faixa preta de judô, que residia em Salvador,
e o nome, me saiu da memória agora Memória. aqui, é professor de judô, que residia em Salvador. Ligou para o Rio, indicou o professor Yasutaka Tanaka. E ele aí foi para o Rio, e lá sim, foi onde ele começou a ver que realmente o karatê do Rio era bem superior ao de São Paulo, tecnicamente falando, na época. Aí o que acontece? Yoshida, o nome do japonês que indicou Denilson a procurar o professor Tanaka no Rio de Janeiro. Kazu Yoshida, era faixa preta de Tá judô. falhando um pouco. Uhum. O nome do Repita aí, professor, de japonês, novo o nome. Kazu Yoshida, Yoshida Caso Sensei. Os, Era faixa preta de judô, homem de bem também, viu? Homem de bem Ô, deve Sensei, ser relatado. o professor Álvaro Gonzaga colocou assim: colocado na equipe de adulto, pois faltava um, e o segundo foi o que? No exame de graduação para a faixa preta, e só passaram três. Num grupo de 13. Esses foram Djalma, Temóstole e eu. Foi o senhor Temóstole e o professor Álvaro Gonzaga num grupo de 13, no exame de Temístocles, graduação. Temístocles, Temístocles. Os, Temístocles. Temístocles, Álvaro e eu, que teve parabéns. o presente de ser examinado por Masatoshi Nakayama, a maior Parabéns. autoridade de karatê do mundo na época. Quando eu lembro dessa época, eu me emociono, porque foi assim fantástico. E eu, na época, também estava treinando bastante, com a ajuda do professor Matida, onde devo muito da das suas experiências como mestre e como amigo também. O professor Matida, para mim, é pessoa de altíssima relevância. Os Somatida Sensei ajudou muito o Karatê da Bahia, né? Fez com que evoluísse também tecnicamente muito, né, Sensei? Principalmente em se tratando da minha trajetória, porque treinávamos juntos e eu, na época, tentava acompanhar o ritmo dos treinamentos e o professor Matilda nos ajudou e nos ajuda muito ainda pelos seus ensinamentos. Um Os, abraço, se por um acaso ele estiver nos ouvindo. os. Professor Matida ainda ele não aprendeu ainda não aqui o esquema não. Eu estou ensinando a ele quase todos os dias, mando para ver como é que ele entra e tal, mas a gente ainda não conseguiu encaixar. Mas ele vai aprender. Ele está com dificuldade porque o filho dele não está podendo ir na casa dele, né? E a gente não está conseguindo fazer uma live ainda. Mas a gente vai conseguir. Todo dia eu mando um passozinho para ele, ele diz bem assim: eu só sabe karatê, eu sabe Facebook, Instagram não, só WhatsApp. Isso mesmo, parece que estou ouvindo ele falando. É assim mesmo, Ele é fala assim, né? baixinho. Ele fala assim, né, vocês aí? É uma pessoa simples e uma pessoa muito boa. Com certeza Isso, ele vai atender. eu já trouxe ele 2 vezes para Aracaju, é fantástico. Professor, eu vou falar mais umas coisas aqui que o pessoal está falando. O professor Drauzio, de Pernambuco, mas mora em Alagoas, ele botou: o bom da Bahia é que todos foram oriundos, direto ou indiretamente, da família Caribé. Ayrton de Fortaleza está aqui aprendendo parte filosófica. Saudade de toda a família das Cabas. Até hoje sonho treinando nas Cabas. Um grande abraço. Rui Andrade. Vamos fazer um gachu. Elcimar. Vamos fazer um gachuca em Porto Segura. Tô dentro. Opa, o professor Anobaldo também foi lá a mesma coisa. Vamos fazer um gachuco lá.
Concordo com você. Deixa eu ver mais aqui. Jorge botou: Djalma Denilson cumpriu sua missão no Karatê. Não esqueça que a sua missão está em curso. Entendeu, Sensei? Entendi. Raimundo colocou: muito obrigado, Sensei Djalma Caribé, pela escolha ou pela acolhida em sua academia, e ao meu irmão Ricardo Souza, alunos da Academia Cavamura. Bom ver tantos amigos aqui, só poderia ser uma presença com o Sensei Djalma Caribé. Que bom que eu tive uma boa escolha. Olha, pessoal, a gente tem 8 minutos, mas eu ganhei um presente do professor Djalma Caribé. Eu ganhei um presente sobre a família, sobre os 50 anos da Ascaba, que ele mandou para mim, e eu queria compartilhar com vocês uma parte. Tá aqui no meu computador. Eu vou pedir aí ao professor essa liberdade de poder passar um pouco. Tem muita coisa, eu peço que está todo mundo aí falando, o professor Azé está falando, o professor Matida falando, tantos outros que passaram pela ASCAP, o professor Álvaro Gonzaga, são pessoas assim que eu estou lembrando, mas muitos outros, o professor Eckner, né, que hoje a esposa dele faleceu, né, a gente está de luto, o Karatê está de luto. Eu esqueci de pedir um minuto de silêncio, peço até perdão, né? Mas tem várias pessoas falando do Karatê. Então, eu vou tentar aqui passar e, ao mesmo tempo, eu vou passar só um trecho, depois a gente passa, Sensei, para agradecer, tá bom? Pode ser? Eu quero aproveitar também para agradecer Pode essa falar. sua lembrança aí em relação à esposa do professor Egner. Pessoa assim fantástica. Aqui ficam meus pêsames e que ele seja forte o suficiente para encarar essa etapa na vida. Os nossos sentimentos também, a família do Sensei, né? Que nesse momento tão difícil, né? Mas que Jesus possa acalentar o coração dele e da família. Não podia esquecer também, o professor Vilobaldo falou, né? O professor Vilobaldo foi uma das pessoas que me examinaram quando eu passei para o primeiro Dan. Olhe, o professor Vilobaldo foi o meu primeiro professor em Feira de Foi Santana. mesmo. Já conversei com ele, vai vir para cá a próxima semana, viu também. Eu tenho uma consideração fantástica, talvez ele nem mesmo tenha noção de quanto o que ele significa na minha vida. Pelo 11º ano consecutivo e sob o comando de Djalma Caribé de Castro, quinto dan de Karatê, karatecas baianos, parentes e ex-alunos do mestre Denilson Caribé se reuniram no dia 17 de dezembro na área da antiga sede do Clube da Bahia, na Boca do Rio, para venerarem a memória do patrono do Karatê brasileiro. Evento este que acontece atualmente sempre às 8 horas da manhã, domingo, que antecede a data em que se Travou aqui, vou destravar. Pode ser a internet. comemora o Natal. O evento idealizado pelo professor Djalma Caribé de Castro e organizado pela Associação de Karatê da Bahia é direcionado a todos os praticantes de Karatê de qualquer graduação ou federação e tem o intuito de reunir o maior número possível de atletas que comungam com os ideais do patrono do Karatê brasileiro e que entendem a união entre todos os adeptos do Karatê em nosso estado como objetivo para o engrandecimento dessa arte. É também uma oportunidade para aqueles que não conheceram Denilson aprenderem através dos seus fiéis instrutores a trilhar o caminho da retidão, dedicação e perseverança por ele traçados.
Pessoal, eu quero agradecer aí a todos, né, que estão nos assistindo. Vou virar a câmera aqui. Eu quero agradecer a todos. E como eu recebi pelo WhatsApp a história da família Caribé, eu vou enviar nos grupos do WhatsApp que eu tenho, são mais de 20 grupos de Karatê. E aí os amigos, eu também não tenho muitas pessoas que estão aí, mas a gente sabe que o WhatsApp ele consegue chegar muito longe, né? Então a gente vai repassando para os amigos. É rápido, Sensei. É rápido, já só falta 2 minutos. Eu queria que o senhor encerrasse com uma frase, com um conselho, algo assim. Eu encerraria da seguinte forma. Eu peço que todas as pessoas se aprofundem na homenagem póstuma que eu encabeço, eu faço todos os anos, no mês de dezembro, sempre meado. É o segundo Natal, é o segundo domingo que antecede o Natal. É um encontro onde nós homenageamos todos aqueles que não mais se encontram fisicamente entre nós. E todos os que já vestiram um kimono, que praticaram o karatê, a gente presta essa homenagem através do hino do karatê e executamos o primeiro kata. Se todas as pessoas, ou seja, se um número cada vez maior de localidade fizerem no mesmo horário, é sempre 8 horas da manhã, aí com certeza irá existir uma vibração maior e não só estamos homenageando os que já se foram na frente, como também estamos nos homenageando em estarmos juntos, praticando essa nobre arte marcial, que é o karatê, que tivemos ao presente de aprender. E de continuar aprendendo. Né? Ficou um pouco falhando, pessoal, mas o professor falou sobre a homenagem que ele faz todos os anos, né? As pessoas que já faleceram, né, dentro do karatê, mas que o importante é estarmos juntos treinando. Então eu já agradeço toda a família Caribé que está aí, não falei o nome de todos, agradeço de coração ao sensei, que em nenhum momento titubeou, aceitou mesmo sem me conhecer, mas eu falei que conhecia a história dele. E todos os meus amigos que todas as tardes estão aqui escutando histórias, né, histórias fantásticas, histórias de sucesso, e essa história é super importante para os nossos alunos saber quem é o patrono do karatê brasileiro. Essa história nunca pode ser esquecida. Então, parabéns, Sensei, parabéns a essa família, parabéns o valor que o senhor dá à sua família. Todos nós temos que dar a nossa dessa mesma forma. Muito obrigado, meu os. Eu fico muito grato. E essa live ela é solidária. Vamos doar sangue. Nossos bancos de sangue estão muito baixos. Meus amigos que estão aí, todos os professores, que nós somos líderes, então vamos tentar encabeçar isso para que os nossos alunos, nossos conhecidos, nossos vizinhos possam ir doar sangue para que a gente possa salvar vidas. Muito bom. Sensei, parabéns. Todo mundo vai ganhar um presente da família Caribé, hein?